Olá, Flaminga! Seja bem-vinda a esse vídeo sobre as 4 formas de interpretação da Bíblia. Eu estou trazendo esse tema porque eu estou fazendo a série das Cartas de Cristo e neste livro, nessas cartas, Jesus fala bastante sobre uma nova interpretação de algumas passagens. Ele menciona que algumas coisas foram mal interpretadas, estão sendo mal interpretadas até os dias de hoje, 2000 anos depois. Ele fala sobre a interpretação dos líderes religiosos. Eu achei muito importante e complementar trazer aqui essas 4 formas de interpretação da Bíblia de acordo com o nível de consciência de cada um. Então fica aqui comigo para a gente falar sobre essas 4 formas de interpretar a Bíblia. Eu aprendi sobre essas 4 interpretações da Bíblia com a Maya Andrade. Sei que muita gente chega aqui até mim através da Maya Andrade, pela live que a gente fez ou pelas aulas que eu tenho lá dentro da escola dela, da Escola do Alquimista. Então, se você chegou aqui por ela, você é muito bem-vinda. Mas vamos lá. Esse método, ele foi criado antes até de Cristo, pelos fariseus, porque cada pessoa tinha um nível de consciência para interpretar aquelas palavras. Se dissesse algo para um determinado grupo de pessoas, aquelas pessoas não entenderiam. Então, é como se houvesse a necessidade de dividir as pessoas, né, de acordo com os seus níveis de consciência, para elas poderem compreender aquelas palavras que estavam sendo passadas. Foi então que se criou esse método chamado Pardes, que é um método que é um acróstico dos 4 métodos que eu vou trazer aqui para você. Eu já fico encantada de saber que sim, as pessoas desde muito tempo atrás, elas têm níveis de consciência diferentes e que elas enxergam o mundo de uma maneira diferente. Isso me traz muita esperança, porque existe uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova forma de interpretar a vida, de interpretar a sabedoria divina. Isso quer dizer que nós temos ainda um grande potencial para expandir nossa consciência, para sermos mais felizes aqui na Terra, para poder enxergar o mundo de uma outra forma, para viver num mundo realmente de amor, de paz, de tranquilidade. Isso me deixa muito animada e muito positiva. Então vamos lá para esses 4 métodos de interpretação da Bíblia. Eu estou com a minha colinha aqui porque são os nomes meio difíceis. A primeira forma de interpretação da Bíblia, para aqueles que tinham um nível de consciência mais baixo, é o método Pshat. O método Pshat, ele é um método literal, onde ele avalia aquela passagem que está escrita ali ao pé da letra. Neste método, as pessoas vão interpretar que realmente Jonas foi engolido pela baleia, que Deus fez o homem a partir do barro. É um sentido literal mesmo do que está escrito ali, puro e simplesmente aquilo que está escrito ali. E a maioria das pessoas, se você considerar assim, mundo, a maioria das pessoas, elas estão nesse nível de consciência, interpretando as passagens ao pé da letra. Elas imaginam que aquilo ali realmente aconteceu daquela forma. E as denominações ou as religiões, né, as igrejas que mais estão cheias de adeptos são as denominações que vão trabalhar nesses níveis de consciência mais baixos. Então, igrejas com grandes volumes são igrejas e denominações que vão trabalhar neste método Pshat. Aqui eu não estou desfazendo de nenhuma igreja, desfazendo de nenhum grupo de pessoas, desfazendo de nenhuma denominação, não estou colocando que um é melhor que o outro, apenas eu estou trazendo esse conhecimento, mas a minha intenção não é ferir ninguém. O segundo método de interpretação da Bíblia é o método Remes, que é um método que considera já algumas dicas que aquele texto ali traz, as figuras de linguagem, trabalham com alegorias, colocam um pouco ali alegorias, né, principalmente nas parábolas, consegue já fazer essa ligação com algo que não é literal, mas é um método que analisa versículo a versículo. Somente interpreta aquele trechinho, ele busca o entendimento daquele trechinho sem considerar nenhum vínculo com outro trecho, com algum outro momento que foi citado ali na Bíblia.
O terceiro método de interpretação é o método Dresch, que é uma interpretação que estuda uma associação dos versículos. Então esse método já considera o que falou lá atrás, então volta a ser repetido aqui na frente, faz essa associação entre as histórias, entre os trechos, entre as parábolas, já é um nível mais consciente da interpretação. Também considera o nível cultural daquela época, considera a localidade em que aquele fato aconteceu. Então imaginem que naquela época Jesus vivia, aquela população ali toda vivia no deserto. Então tudo que se diz sobre muita escassez, sobre o sol, sobre a miséria, tem a ver com aquela época e tem a ver com aquele momento e com aquela localidade onde eles estavam inseridos. Um fato bem curioso que eu me lembro da Mai trazer é que os indígenas, por exemplo, eles são povos que eles falam de muita abundância. Então, se você vê as cantorias indígenas, trechos de ensinamentos xamânicos, tudo fala de muita abundância, de prosperidade, da natureza maravilhosa, um Deus maravilhoso, porque o contexto dos índios é que eles viviam na floresta, com abundância, ali havia comida, ali havia sombra, havia descanso, muita água. E já essas passagens bíblicas falam muito do deserto, da miséria, porque era o contexto ali daquela localidade. Então este método Dresch já considera esse contexto, a cultura, como que a mulher era tratada naquela época, a mulher, que direitos que a mulher tinha, como que eram formadas as comunidades ali. Então esse método já é um nível de consciência um pouco mais elevado, que vai considerar esses fatores. Então não é literal, não é ao pé da letra, não é analisando um versículo apenas. Ali você já analisa a época para você trazer, extrair realmente aquele ensinamento de acordo com todo aquele contexto. E por fim, o método que é menos utilizado, que menos pessoas estão hoje com um nível de consciência para ter essa compreensão, é o método SOD, que é o método do segredo, que é a interpretação metafísica da Bíblia, que ele traz uma mensagem por trás daquele versículo, ele traz o que é a verdade que está ali por trás. Uma pessoa que eu indico você estudar, eu tenho até muita vontade de trazer aqui no futuro próximo mais vídeos sobre este autor, sobre esse estudioso, que é Neville Goddard. Eu indico você estudar Neville Goddard, se você quer entender mais sobre essa interpretação só de metafísica. Neville Goddard é maravilhoso nesse sentido. Quem sabe eu vou trazer séries sobre o Neville Goddard. Mas se você já quer saber sobre isso nesse momento, não quer esperar a minha série, você tem a opção ou de comprar este livro que eu indico, O Despertar da Consciência, e também lá no canal da Mai, Temporariamente Humana, tem diversos vídeos sobre Neville Goddard. E agora eu quero trazer uma interpretação nos 4 métodos a respeito de uma passagem, que é aquela passagem lá dos ricos não entrarem no reino dos céus, que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma interpretação Pichat vai considerar que realmente um camelo não passa no buraco de uma agulha, ele vai visualizar ali um camelo tentando passar no buraco de uma agulha e vai imaginar que é mais fácil, algo tão impossível, o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele vai trazer esse sentido literal ali, visualizando esse camelo tentando passar no buraco da agulha. Já a interpretação Remez vai trazer uma compreensão de que é uma figura de linguagem, de que os ricos não entram no reino dos céus, mas não vai visualizar aquele camelo tentando passar pelo buraco da agulha, apenas traz uma compreensão de que ricos não podem se salvar, não podem entrar nos céus, que eles vão para o inferno, traz essa interpretação alegórica. Já na interpretação Dresch, que é o que estuda o contexto da época, traz para nós que naquela época existia um pequeno portão para entrar em Jerusalém que se chamava Fundo da Agulha. E que nos dias que tinha as rezas e os rituais ali, os comerciantes eles chegavam naquela localidade e eles tinham que deixar as suas compras, todas as suas mercadorias do lado de fora,
porque não se passava nem o camelo e nem mesmo as mercadorias por aquela fina e estreita porta que chamava fundo da agulha. Então, naquele contexto, era comum ter dito esta passagem, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É assim como hoje, nos dias atuais, nós temos alguns ditados populares que fazem sentido para os nossos dias atuais, ou mesmo que faz sentido para alguma região, mas para outra região a pessoa fica lá boiando, não entende o que está sendo dito. Essa é a interpretação Drash dessa passagem do camelo no buraco da agulha. Já na interpretação Sod, essa passagem ela quer dizer que aquele que possui seus bens, mas que deposita toda a sua confiança nos seus bens, aquele que deposita confiança nos seus braços, no seu trabalho, essa pessoa não encontra o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Na interpretação metafísica, o reino dos céus é você se encontrar o Deus que há em você, encontrar a sua paz interna. Então, aquele que deposita sua confiança no que está de fora, no externo, nas suas riquezas, na força do seu braço, no seu racional, ele não encontra a paz interna, ele não encontra Deus dentro dele, ele não encontra esse amor incondicional, não encontra a centelha divina que há nele, o fractal de Deus que há nele. Portanto, não entra neste reino dos céus. Eu gostaria de saber o que você achou deste conteúdo e em qual nível de interpretação que você se identifica hoje e se você sente que você já está pronta para ir para uma interpretação Sod, por exemplo. Eu vou ficando por aqui, agradeço você por ter assistido, gratidão, até o próximo vídeo.